Olá pessoal, muito boa noite. Estamos começando mais um programa Talk Místico aqui pela Astral TV. Esse programa vai ao ar todas as terças-feiras às 21h30, com reprises às quintas-feiras no mesmo horário. Então, se perdeu, não tem problema, porque quinta-feira você pode ver a reprise. E se também quiser ver duas vezes, não tem problema nenhum, porque assim você assimila melhor o conteúdo, tá bom? Eu conto com vocês, inclusive tenho recebido assim retornos incríveis de pessoas que têm visto aqui o programa, deixado lá no Instagram, falando que estão acompanhando. Outro dia, até o pedreiro que fez um serviço lá em casa falou: eu estava lá em casa, de repente eu te vi naquela TV de espiritualidade. Eu falei: na Astral TV? Falou: é essa daí mesmo, minha namorada adorou, tal. Então, olha, sinal de que o programa está sendo super bem visto. Então, obrigado pela audiência de todos vocês. E cada dia a gente está se esforçando para trazer gente cada vez mais interessante, com cabedal de conhecimento, prático, inclusive, para que você possa colocar e aplicar na sua vida. E é nesse intuito, nesse espírito, que eu estou trazendo a primeira vez que eu vou entrevistar ele, hein, gente? Nunca ao longo desses anos todos, sei lá, 10 anos, 15 anos, nem sei quanto tempo que a gente já se conhece, eu nunca o entrevistei. Estava aqui nos bastidores falando: nossa, que responsa! Tô falando de quem, gente? Do querido Bruno Lanaro. Tudo bem, querido? Cláudio, tudo bom? Prazer, viu? Muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço, e é uma responsabilidade minha de estar aqui à altura, conversando com essa galera, contigo. Muito obrigado. Para mim é um prazer enorme, é um prazer e uma honra, porque você sabe que eu adoro o seu trabalho, sou seu fã, né? Então é uma super responsa, ó. Das poucas entrevistas que eu tô tremendo. Tá. É recíproco, viu? Fico Imagina, muito contente com o seu trabalho, inclusive com a espiritualidade, de reunir o pessoal, de criar um lugar. É impressionante. Muito obrigado por tudo que você tem feito. Obrigado eu. Vamos falar de espiritualidade e psicologia? É isso. São dois temas que caminham de mãos dadas ou separadamente, Bruno? Porque o Bruno é um espiritualista, uma pessoa que lida com a espiritualidade, todo mundo conhece ele, do canal Conhecimentos da Humanidade, mas também é um grande psicólogo. Como é que dá para fazer a união entre esses dois saberes que tentam fazer com que andem em caminhos separados? É difícil? Olha, é um trabalho que envolve bastante coisa, porque se você olha para o conselho de psicologia, essas duas coisas precisam andar separadas. Uhum. Então, dentro do consultório, o paciente, o cliente, o analisando vai ali e ele quer tentar se resolver, se conhecer, traumas e tudo mais, e eventualmente traz uma questão espiritual. Uhum. Eu, como espiritualista, às vezes eu preciso ficar muito atento para onde eu estou inclinando. Uhum. Porque se ele está ali buscando um psicólogo e traz uma questão espiritualista, eu preciso, no mínimo, dar oportunidade de algumas questões espirituais serem questionadas, não questionar a fé dele, nada disso, mas trabalhar um pouco com o que ele está trazendo espiritualmente para saber se não é uma questão mais emocional do que espiritual. Por exemplo, eu sou filho de tal orixá e é por isso que eu sou esquentado e aí eu tal. E às vezes traz isso. E eu já fui da Umbanda, por exemplo, muito tempo, de médium de incorporação e tudo mais. Então, como diferenciar essa coisa? Coloca a culpa no orixá e segue em frente, ou vamos trabalhar essa raiva ou essa mágoa, essas questões? No entanto, dá para trabalhar individualmente e com algumas coisas, por exemplo, levando a espiritualidade em consideração no autoconhecimento. Negar totalmente, eu acredito que faça com que o psicólogo evite algumas ferramentas importantes. Não para trabalhar espiritualmente, mas deixar algumas ferramentas de lado totalmente, sabe? E você acha que essa coisa de repente, o psicólogo ele tentar analisar todas as coisas em um nível muito racional, e a gente vê que existem algumas linhas e alguns profissionais que fazem isso, cria uma falta de empatia, às vezes, com o paciente? De não tentar entrar no mundo do paciente e compreender o mundo com a lente dos olhos dele? Eu acho que sim. Para além disso, muita racionalidade, você não trabalha o emocional. São duas pessoas trabalhando em conjunto.
Eu vou chamar de paciente só para, né, mas tem várias formas de falar o analisando. Eu vou chamar de paciente, que é como o pessoal está mais acostumado. Então, psicólogo e paciente são dois seres humanos que vão se transformando juntos no trabalho psicoterapêutico. Não é um suposto saber do psicólogo e vou salvar a sua vida ou te curar. Não, isso não é verdade. Mas tem muita gente que pensa que é dessa forma, não é? E tem muito que o psicólogo que faz lá, isso. Mas os dois evoluem no processo, né? Isso, e são duas pessoas. Se só ficar na razão o tempo todo, falou isso, então o ato falho está levando a tal coisa. Não, peraí. É claro que tem toda a técnica por trás, é importante você sempre se atualizar, mas se você não usar a emoção junto e deixar que a intuição, e não deixar que certas coisas que não estão sendo ditas ou vistas entrem junto no trabalho, você está perdendo muita coisa. Essa separação entre psicologia e espiritualidade, ela já foi mais patente no passado, né, Bruno? Antigamente, realmente, as pessoas, elas eram mais cartesianas nos seus processos de entendimento da psicologia. E aí, hoje, a gente tem uma das veias da psicologia, que é a psicologia junguiana, que tornou as coisas, essa aproximação entre espiritualidade e psicologia algo mais possível, né? Como que você acha, o que você acha do papel do Jung nesse processo e da psicologia junguiana no sentido de fazer com que essas pessoas que têm as suas crenças espirituais, elas possam ser melhor compreendidas no consultório? Pô, esse é um tema que eu gosto muito, Cláudio. Obrigado por me dar a oportunidade de falar sobre isso, porque quando Freud vem com uma psicologia moderna e olha, claro, ele teve várias influências, mas com muitas contribuições, mas ele, por ser judeu, ele queria tentar, e era um judeu ateu, e queria desvencilhar a nova psicologia que ele estava colocando, a psicanálise, da religião totalmente. Ele não queria que fosse algo como a própria cabala judaica, que os céticos, os cientistas falavam, não, isso aqui não tem nada a ver com nada e tal. Só que o meio dele era só de judeus inicialmente. Quando Jung vem, um cara brilhante, um cara que começou a falar da mesma coisa que Freud, de um outro jeito, os dois começaram a se comunicar por carta, se encontraram, ficaram horas conversando, então Freud falou, esse é o futuro. Esse menininho aqui... Tem futuro. Uma das grandes mentes brilhantes, né, da humanidade. Ele vai levar para longe. Só que Jung, de fato, ele tem uma diferença muito importante com o que o Freud fez. Freud levava muito em consideração a sexualidade, num sentido de... A sexualidade ela é um grande propulsor de muitas coisas que acontecem depois. É o norte de tudo, né? Tem uma energia sexual, a libido. Hoje em dia isso é mais discutível, era só sexual mesmo, não era? Tem várias vertentes da psicanálise freudiana. Só que Jung já na época, alguns anos depois, ele tentou seguir isso aí. Mas não era muito a praia dele. Ele via muitas expressões de uma energia que ele depois foi chamar de energia psíquica e não mais libido, que não era necessariamente sexual e nem tinha necessariamente uma origem sexual. Uma das expressões é a espiritualidade e a religião. Ele vivia em casa com um pai pastor que não acreditava direito, não é que não acreditava, ele não tinha experiência mística. E a mãe, que não era pastora, não era nada, mas ela tinha experiência mística, ela meio que incorporava, a gente pode falar algo assim. E Jung passava na frente do quarto dela quando pequenininho, de repente viu um fantasma. Ele relata coisas assim, né? Então ele começou a reaproximar, mas claro, ele não gostava de ser chamado de místico. Ele queria ser visto como um cientista, empírico. Essa é uma nomenclatura nossa atual, né? Ele ia se ofender profundamente. Ele ia. Mas ele trouxe para a psicologia a possibilidade de estudar, por exemplo, religiões comparadas, através da ideia dos arquétipos, que, claro, ele tem muitas influências, Platão, ele tem várias influências nisso, mas a ideia de arquétipo traz um núcleo especial de energias ou de padrões que se repetem. Ele fala da grande mãe, do velho sábio, do grande espírito, que influencia. Então, é difícil não conversar com religiões quando você tem esse tipo de formação psicológica. A estrutura das religiões fala esse inconsciente coletivo e é igual para todo mundo. Então, Jung foi muito importante para a gente, no mínimo, dialogar
religião e as práticas ritualísticas e simbólicas com a psicologia e a transformação. E você acha que a psicologia junguiana, ela ainda é vista de uma maneira, não digo que não é séria, mas pelas pessoas, pelos freudianos, pelas pessoas que são mais tradicionalistas, ela é vista de soslaio ainda? Não é levada muito a sério? É o que eu vejo na academia. Não segui carreira acadêmica, mas é o que eu vejo bastante. Inclusive, hoje em dia, até a própria psicanálise de Freud também já está começando a ser vista mais como uma filosofia. Uma coisa arcaica, obsoleta. Exatamente. E a TCC, Teoria Comportamental Cognitiva, é muito mais científica nesse sentido. A gente tem outras ferramentas hoje, né? Que eles não tinham na sua época. Exato. Mas precisou tê-los para a gente poder chegar nesse processo. Exatamente. Não é? E eu percebo que tem muita gente que ainda fala assim, tem os freudianos e tem os junguianos aí. Né? E, gente, para nós que somos espiritualistas, se vocês olharem todos os livros de espiritualidade hoje em dia, todos eles têm uma influência junguiana fortíssima. Sim. Não dá para você negar essa influência. É, né? Verdade. Então, como assim vai olhar como um processo psicológico de segunda categoria? Eu fico irritadíssimo. E a própria briga entre psicólogos... E aí tem o inverso desse processo, né? Que entre os espiritualistas querem tornar tudo junguiano também. Tudo agora é arquétipo, né? Tem um arquétipo até da Cleópatra, gente. Tem. É uma coisa absurda se você for olhar da maneira como o Jung ele construiu esse conceito de arquétipo. Fala um pouco como você, psicólogo, junguiano, se sente com as pessoas, com essa banalização que está sendo feita em cima de conceitos, de coisas tão sérias, simplesmente para vender. E as pessoas estão vendendo que elas nem sabem, na verdade. Fala um pouco sobre isso. Tá. Esse é um assunto muito polêmico. Né? Perigoso. Eu já falei em palestras e algumas pessoas saíram da sala por conta disso. Porque, de fato, as pessoas tornaram o termo arquétipo algo banal. Transformaram o que, de repente, é estereótipo ou simplesmente tipo em arquétipo. O arquétipo, ele é um padrão de relacionamento ou de comportamento que foi estabelecido ou foi sendo gerado nesse tal inconsciente coletivo ao longo da história da humanidade. Então, por exemplo, todo animal, mas vamos falar de seres humanos, toda a humanidade teve uma experiência de cuidado, de maternidade. Ainda que nos primórdios não necessariamente era uma mãe específica, era no coletivo das mulheres que cuidavam das crianças ou qualquer coisa assim. Mas alguém nasceu de alguém. Alguém nasceu de alguém. E esse cuidado, amamentar e tudo mais. Então, através das eras e do tempo, cria-se essa ideia, esse padrão de eu sou cuidado, eu sou nutrido, olham para mim e assim por diante. Mas também o arquétipo de grande mãe que é criado, ele não é só essa coisa boa e maravilhosa. Também tem a severidade. A mãe temível, né? A mãe devoradora. Isso. Então, o arquétipo de grande mãe engloba toda a experiência da humanidade com relação à maternidade. Inclusive o ser mãe e o ser cuidado por uma. Então, quando a gente fala, por exemplo, Ísis é um arquétipo. Se a gente for seguir a linha exata, né, teórica, Ísis é uma imagem arquetípica da grande mãe. É uma expressão desse arquétipo. Matou, é isso. É uma expressão do arquétipo que está ali numa religião, numa mitologia específica e tem essas funções. Dentro da mesma mitologia, no caso egípcia, tem outras expressões de grande mãe. Inclusive a temível. Inclusive a temível. Isso. Perfeito. Então, o arquétipo, o arquétipo do guerreiro, o arquétipo... Alguns a gente até pode imaginar como poderia ser, mas quando a gente fala de deuses e símbolos, essas coisas não são o arquétipo em si, porque o arquétipo ele é ilimitado. E aí essas coisas são expressões, essas imagens, essas expressões facetas, são né? facetas, são lados dos arquétipos. Como é que foi o seu caminho, Bruno, da espiritualidade até a psicologia? Porque você falou aqui que você já foi da Umbanda, já foi médium de incorporação, Sim. já participou de ordens mágicas. Como é que foi esse caminho e como é que você fez essa conciliação dentro de você?
Legal. Eu comecei gostando mais de espiritualidade, conversando com meus amigos pequenininhos sobre espiritismo. Eu não era de nenhuma religião específica, mas fui conversando ali, negócio de reencarnação, como é que é isso e tal. Comecei a me interessar por mitologia, então ainda na 8ª série, 7ª série ali. Hoje em dia não é mais isso, né? Tem o ano, mudou tudo, mas enfim. É uma loucura, eu me sinto obsoleta, eu já falo colegial. Porque no primeiro colegial, segundo colegial, ele já é mais novo, não era colegial, não, já era ensino médio. Mas tinha os nomes do colegial também e já... Ginásio, lembra do ginásio? 5ª série, saía da 4ª para 5ª do ginásio, se sentia adulto. Nessa época eu já gostava de mitologia, lia sobre o Egito, lia um pouco sobre mitologia grega. E eu não sabia exatamente no que eu queria fazer quando eu me formasse e quando eu me deparei com psicólogos fazendo um trabalho de grupo no colégio. E eu falei, essas mulheres aí sabem de muita coisa diferente. Esse povo é diferente, Esse povo é diferente. E aí quando eu entrei, achei que eu ia aprender tudo sobre tudo. Não é assim, Sim. Mas o que eu encontrei foi muito mais legal, porque logo no primeiro ano, no primeiro semestre, Jung. Eu nem sabia quem era, eu nunca tinha ouvido falar. E de repente aquilo me tomou. Claro, eu acho que essa foi uma experiência mística do nada, que não foi necessariamente espiritualista, eu não sei dizer, mas quando a professora começou a explicar aqueles conceitos, eu falei, cara, é isso. E eu comecei a ler muito por fora, porque na faculdade não tem muito de Jung. Uma outra tem, mas é mais difícil. Comecei a estudar eu sozinho, livros e aqueles livros chatos de ler. Jung não é super... Não é deglutível. Ele começa num raciocínio, vai para outro. E de repente esse outro é citando um filósofo. Se você não sabe quem é o filósofo... Você não tem conceitos de alquimia. Você se perde na leitura. Exato. Então não é fácil. Eu tentando ali, os trancos e barrancos, ler, fui me apaixonando. Ao mesmo tempo, namoradas, assim. Vem comigo não sei aonde. Esse não sei aonde era um terreiro. E nossa, que legal esse negócio aqui, não ia em nada, né? Isso foi evoluindo, eu comecei a entrar em centros e chamados para trabalhar com desenvolvimento, ao mesmo tempo que continuei estudando e fazendo cursos fora de Jung. As coisas começaram a andar, não necessariamente inicialmente isso se comunicava. Devia ter sido uma briga, né? Interna. Foi. Isso é uma entidade ou eu estou ficando maluco? É coisa da minha cabeça. É coisa da minha cabeça. Já afirmei isso. Não, com certeza aspectos do meu inconsciente sendo expressos. Aí vem uma coisa totalmente fora, assim, eu falei, isso que é mais difícil de explicar. Aí entrei em ordens iniciáticas, porque aquilo foi também me tomando. E a um determinado momento da minha vida eu só fui para a espiritualidade, esqueci um pouco da psicologia. Não me arrependo, porque eu acho que se não fosse isso, eu ia engessar muito a espiritualidade, psicologizar a espiritualidade. E aí eu volto para a psicologia, e aí já para atender e tudo mais. Dentro de mim, eu vou dizer que eu não tenho uma resposta para te dar. É meio frustrante isso, mas é tão fluido. A espiritualidade e a psicologia funcionando independente uma da outra e ao mesmo tempo em conjunto. São duas esferas, dois corpos. Quando a gente fala de corpos, sabe? Tem o corpo psíquico, que talvez algumas coisas estejam ali, sejam trabalhadas ali, e outros corpos que precisam ser trabalhados outras coisas. Então, por isso que nos atendimentos que eu faço, eu fico muito atento para não... Aqui eu sou psicólogo e vou cuidar desse corpo. Esse recorte, né? Isso. Daqui para cá, talvez seja legal a gente fazer, ou você fazer em outro campo e tudo mais. Legal. Ao passo que, junto com o Léo, lá no Conhecimentos da Humanidade, a gente tem trabalhos espirituais, que aí eu não sou psicólogo. Sim. Eu tô ali para cutucar a espiritualidade, para trabalhar com coisas assim. Então é muito fluido. O xamã. Ali você é o xamã. Usa o arquétipo do xamã. O arquétipo do xamã. Você falou uma coisa que me tocou aqui, que é psicologizar a espiritualidade. Que você falou que se não tivesse se ausentado um pouco, separado um pouco a psicologia para vivenciar a sua espiritualidade, você teria psicologizado a espiritualidade. Você sabe que isso é uma coisa que eu sinto em muitas vertentes espirituais hoje, inclusive na minha própria, na Wicca, que há uma tentativa de psicologização da espiritualidade, assim como há uma tentativa de você cientificar, né, a espiritualidade, trazendo teorias quânticas, às vezes coisas que não têm nada a ver, mas na tentativa de dar uma explicação científica para que as coisas elas sejam melhor aceitas. E eu, outro dia, estava fazendo uma reflexão e percebendo em mim mesmo, né,
de que será que essa psicologização não tira a experiência mística do processo? Você sente isso? Porque se você tiver que dar uma explicação científica, racional, psicológica, para tudo que você vivencia, perde o encanto do místico. O que você acha sobre isso? Eu concordo contigo. Em parte, eu acredito que tem muita influência da ideia do mental. Tudo é mental. Não estou aqui para criticar caminhos espiritualistas, mas quando se fala do mental para tudo, então tudo só pode ser psicologia. Então tudo é o que crio no meu mental e tudo mais. E não é só isso. Perde um pouco do encanto. Perde. Do encanto, da experiência, das possibilidades do que está fora. Da mística, né? Porque ó, eu fui da Umbanda também, né, gente? Eu nasci na Umbanda, fiquei nas religiões de matriz africana até os meus 16 anos. E assim, o preto velho, a entidade, mandava você ir lá, pegar tal erva, colocar com tal coisa, acender uma... Você não psicologizava o processo, entendeu? Você ia lá e você fazia. Então você não tinha a explicação de que essa erva é assim porque ela tem a influência de não sei o quê, e o elemento fogo que vai desenvolver na gente tal e tal coisa. Não tinha isso, né? De você tentar, sei lá, até falar de humores, né? No processo de entender por que aquela manipulação daqueles símbolos, daquele processo simbólico, ele causa transformação em você. Não tinha isso, você ia lá e você fazia com fé. Isso. E tinha milagres, transformações aconteciam. Eu acho que hoje a gente está vivenciando uma sociedade tão apartada desses milagres, dessas coisas que não tem muita explicação, que é o contato com o mistério, exatamente porque a gente está comparticionando a nossa fé num quadrado de psicologização, né? E perde um pouco o sabor da magia do processo, eu acho. Quando você fala de fé, eu acho que é isso. Quando você tenta racionalizar, isso aqui está aqui por isso, e aí forma um quebra-cabeça todo racional, todo lindo, mas não tem a entrega emocional. A gente falou da emoção que transforma. Isso. Se fica só no racional, na minha opinião, está errado. E nem sempre funciona, né? Você consegue colocar aquilo num recorte, num quadrado completamente compreensível, em termos psicológicos e racionais, mas que nem sempre funciona para a transformação. Sim. Né? Sim. Ele é completamente compreensível, mas e aí? Você não consegue fazer nada com aquilo. Fica bonito. E só. Né? Enfim. Vamos falar do conhecimento da humanidade, já chegando quase no finalzinho. Como é que você decidiu entrar nessa do conhecimento da humanidade? E já convida também o pessoal para seguir vocês lá no canal, por favor. Boa. A gente tem um canal Conhecimentos da Humanidade, que a gente fala de espiritualidade, filosofia, psicologia, um monte de coisa que a gente falou aqui. É um projeto que nasceu junto com o meu irmão de alma, o Léo Lousada, lá em 2015. Era uma época em que o YouTube estava muito em alta e eu consumia muito e queria falar disso para as pessoas e não pude pensar numa pessoa mais incrível como o Léo, que a gente se conheceu numa ordem iniciática, um cara incrível e fantástico, já falou com você, é amigo dele, Ele né? vai estar aqui semana que vem, inclusive, gente. Vai estar Boa, aqui semana que vem, então não percam. E ele falou na hora, topo. E aí a gente começou, hoje virou muito maior do que a gente imaginou, a gente faz viagens, faz eventos presenciais de transformação e cursos e tal. Então... um dos maiores canais do YouTube de espiritualidade. Se você não conhece CDH, vai lá, segue agora, clica aí no YouTube e siga, porque você está perdendo conteúdo de primeira categoria. Muito obrigado, Cláudio. É isso, Conhecimentos da Humanidade. Facinho de achar. No YouTube tem conteúdo todo dia, não é? Tem conteúdo todo dia. Todo dia tem conteúdo novo. Todo dia tem conteúdo. No Instagram também, só você buscar por CDH, você acha a gente, tem todo dia lá também conteúdo. Legal, Bruno, obrigado, viu? Muito obrigado. Super responsa, né, gente, fazer essa entrevista. Mas a gente vai trazer ele para falar de muito mais coisas. De repente a gente faz um dia só falando de arquétipos. Ó, fica aqui o convite. Combinado, muito obrigado. Obrigado, querido. Obrigado, uma honra, viu? Obrigado mesmo. Gente, a gente vai ficando por aqui, mas você sabe que toda terça-feira, às 21h30, tem Talk Místico aqui pela Astral TV. Segue a gente, não deixe de acompanhar os programas não, que já deu para ver que pelo programa de hoje, né, é sempre coisa muito boa, aprendizado com certeza. A gente se vê semana que vem. Até lá.